O movimento é um assunto, é um objeto de estudo muito importante para a ciência em geral, mas principalmente para a física. Então, vou discutir alguns conceitos básicos sobre movimento. Começando com esse videozinho do Pateta que eu tenho aqui, dá uma olhada, é bem simples. Fazendo barra, tranquilamente. E você olha o vídeo e já percebe que, se eu fosse perguntar quem está em repouso, você diria a barra, que está em movimento, o Pateta. Mas por quê? Vamos tentar formalizar esse conceito. Então, a barra está em repouso porque a posição dela não muda. A posição é sempre a mesma. Então, já que ela nunca muda de posição, então a gente pode definir que um corpo que não muda a sua posição está em repouso para sempre. Está em repouso, por exemplo, vai estar em repouso nesse caso. Se um corpo não muda de posição, ele está em repouso. Um corpo que muda de posição é, por exemplo, o Pateta, que ele está subindo e descendo. Então ele está saindo do lugar. Um corpo que muda sua posição, que sai do lugar, é um corpo que está em movimento. Então são definições muito simples, mas nem tudo é tão fácil assim, né? Quando você vai ver, na verdade, olha aí. Se você for ver agora, você vai me dizer que a barra está em movimento, porque é a barra que está mudando de posição, e quem está em repouso é a Pateta. Aqui, parecia que a barra estava em repouso, o Pateta estava em movimento. Aí, quando abre a câmera, você vê que muda o seu conceito. Ó, a barra está subindo e descendo. O Pateta está parado aqui, com o pé no chão. Tá, ele faz uma careta e tal, mas no geral ele está parado. Então, peraí. Como é que uma coisa que estava em repouso aqui está em movimento aqui? Então, calma aí. Tem alguma coisa errada. Como é que pode uma barra estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo? É porque depende do ponto de vista. Depende da referência. Depende do referencial. Pode parecer meio óbvio e até meio besta, mas é muito importante. Todo movimento depende de um ponto de vista. Você não pode falar que nada está em movimento, a não ser que você diga qual é o ponto de vista. Para mostrar isso, um outro exemplo disso, eu tenho um vídeo aqui de um jogo de corrida. Então, é um carro no jogo de corrida e, obviamente, se é um carro no jogo de corrida, o carro está em movimento, certo? Errado. Depende de que ponto de vista está falando. Porque, olhando pro vídeo, para a cena, você pensa, ele está em movimento mesmo. Olha aqui, ó, o cenário passando e tal, ele vai fazer a curva para a direita agora. Esse carro está em movimento, com certeza. E ele está em movimento sim, só se você falar em relação à pista, à paisagem aqui. Aí ele está. Porque existe um ponto de referência que esse carro está em repouso. Sabe qual é? Não sei. Bota você o dedo aqui na tela. Aonde está a canetinha aqui? Bota o dedo, seu dedo mesmo. Bota, toca na tela aí. Eu vou dar o play no vídeo. Bota o dedo aqui na canetinha. Você vai ver que o carro faz curva, se mexe, mas ele não sai do seu dedo. Ele não sai do meio da tela. Então, o que parece estar em movimento por causa da paisagem, na verdade, em relação a você que está vendo esse negócio sentado aí, ou enfim, vendo no celular, no computador, esse carro está em repouso. Ele até meio que dá uma balançadinha, né? Ele balança um pouquinho para fazer a curva, parecer que ele está se mexendo, mas na verdade, ele não sai do meio da tela. Tem uns outros carros que saem do meio da tela. Esse carro, ele não tá, ele tá em movimento. Tá vendo que você não tem como manter o dedo nele? Ó, vou manter essa... Ah, já se mexeu. Então, essa é a ideia. Movimento e repouso dependem, sempre dependem, de uma referência. Ou seja, você não pode falar que algo está em movimento absolutamente e nem em repouso. Você tem que definir a referência, o ponto de vista. Sempre depende do referencial. E aí, depois dessa conclusão aqui, aí eu tenho esta linda imagem. Ué, se o movimento depende de qual ponto de referência, eu te pergunto, quem é que dá a volta? Eu posso falar assim, a Terra se movimenta ao redor do Sol? Não, porque depende do ponto de referência. Para o seu ponto de referência, que você que mora na Terra, eu espero que você não seja um alienígena, que você que mora na Terra, quem dá a volta é o Sol, porque é a sua referência. Claro, se o Sol for a referência, aí sim é a Terra que dá a volta. Mas, como movimento e repouso depende de referência, eu não posso dizer, a Terra dá a volta em torno do Sol. Isso é falso. A Terra, em relação ao Sol, dá a volta em torno do Sol.